Hoje eu gostaria de compartilhar aqui um texto com vocês, que está no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Tudo vem de Deus e nada vem de nós, amém? Tudo vem de Deus e nada vem de nós. Eu gostaria de chamar aqui a Ana, ela vai contar um testemunho de algo que aconteceu com ela recentemente aqui na igreja, e ela quer compartilhar aqui com a igreja. Na semana passada, a nossa irmã Audrey, não sei, ela não está aqui, né? Ela chamou quem tivesse com uma dor no braço, e eu era a única pessoa que estava com aquela dor no braço naquele dia. E eu não imaginava que Deus ouviu minha oração naquela semana. Porque há um mês, até desde a semana passada, né, um mês antes, eu estava com uma dor no braço que eu não conseguia fazer um movimento para trás, não conseguia pegar meu filho no colo, estava com muita dificuldade, e a gente vai convivendo, né? E eu sou uma pessoa que vou aguentando, mas eu sou muito de ir no médico. Não, tem que ir lá ver o que eu tenho, tem que tratar isso aqui. E naquela semana, antes do domingo, eu estava lá em casa, eu falei assim, não, Deus, eu não vou no médico, porque eu acredito na tua cura. Eu só falei isso para Deus, e a gente não imagina, né, que a gente está sendo ouvido por Deus. E aí a Audrey veio naquele dia e falou assim, olha, Deus me falou que tem alguém com uma dor no braço aqui, e eu queria que as pessoas viessem aqui na frente, que a gente vai orar para curar. E realmente, instantaneamente, minha dor no braço saiu, sabe? E é uma coisa que parece tão pequena, mas Deus falou assim, olha, eu estou ouvindo. Então, se você tem alguma questão, se você acha que é uma coisa pequena, que é uma coisa pouca, Deus está ouvindo. Deus sabe tudo o que acontece com cada um de nós. E Ele tem um cuidado com cada um de nós. Ele teve um cuidado quando aconteceu isso. E não foi para o meu bem-estar, não foi para, agora eu estou bem, mas é para a glória de Deus, né? Tudo isso que acontece é para a glória de Deus. Então é uma coisa que a gente não espera quando aconteceu. Eu vim tão feliz porque é aquela coisa que eu já tinha orado, né? Eu tinha falado, não, Deus, eu vou... E quando ela falou, eu falei, meu Deus, é isso. Era para mim mesmo, né? Então, assim, tome posse. Deus já deu a palavra para gente. Deus já deu. Não duvide do que Deus falou para ti. Tá bom? É isso. Amém. Como nosso Pai é bom. Como nosso Pai Celestial é bom. Você consegue imaginar, assim como o Rafa hoje estava orando aqui, esse Deus grande, o nome que está acima de todo nome, o Deus soberano, o Criador do universo, o Deus que fez todas as coisas, Ele escolheu habitar em nós. Ele escolheu que eu e você fôssemos filhos. Ele nos gerou. Eu e você não somos fruto do acaso, eu e você não somos um acidente, mas eu e você fomos gerados pelo nosso Pai. Eu e você fomos desenhados pelo nosso Pai. O nosso valor é Cristo. O nosso valor é Cristo. E o Pai, Ele nos enxerga com valor. Agora, tem uma história muito interessante que eu quero contar para vocês, que está no livro de Lucas, capítulo 24. A gente vai ler do versículo 13 ao versículo 35, são alguns versículos, mais de 20 versículos, então eu peço a sua atenção para que você acompanhe comigo essa história. Mas aqui nós temos Jesus, que recentemente havia morrido na cruz, e assim como ele já havia dito para os seus discípulos, assim como ele já havia pregado para multidões, declarando que em breve o Filho do Homem seria entregue para morrer por toda a humanidade. E que ele ressuscitaria. Mas ninguém acreditou em Jesus. Todo mundo achava que isso era uma parábola, ou que era uma metáfora. As pessoas não entendiam. E então, Jesus, ele morre na cruz, ele se entrega na cruz para pagar pela dívida do homem, para pagar pelo pecado do homem. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Amém? Então nessa história nós vamos ver dois discípulos de Jesus, dois homens que caminhavam com Jesus, e que da mesma maneira duvidaram dessa palavra, duvidaram do Evangelho. E vamos ver o que acontece aqui, a partir do versículo 13. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa?
E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam, entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem haveria de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crerem tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças. Partindo, deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura, não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiam o pão. Amém? Até aqui. Esse texto tremendo de Deus, nós vemos aqui a história em que Jesus então se revela, em que Jesus ele de uma maneira muito singular, ele se mostra para esses discípulos que não estavam o reconhecendo. Aqui nós temos uma figura muito importante para todos nós, homens e mulheres cristãos, que amam a Deus, que sabem que o Criador do universo, o nosso Pai Celestial, habita em nós. Somos amantes da palavra de Deus, vivemos pela verdade, mas muitos cristãos ainda não tiveram a revelação da plenitude de Cristo. E por causa disso ainda vivem tristes, ainda vivem cabisbaixos, ainda vivem reféns dos 5 sentidos aqui da terra. Meus amados, assim como esses homens, hoje o Espírito Santo quer abrir os seus olhos. Assim como esses homens, hoje o Espírito Santo, ele quer abrir a sua visão espiritual, para que você possa enxergar a plenitude do conhecimento de Deus. O nosso Pai nos ama,
O nosso Pai nos ama. A Bíblia nos ensina aqui em 1 João, no versículo 4, 9 e 10, dizendo assim: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho, unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Eu e você fomos amados por Deus. E como que eu e você somos amados por Deus? Não é tendo a cura de uma enfermidade, não é tendo a compra de uma casa própria, não é passando de uma dificuldade financeira para agora a abundância financeira. Não, Deus não prova o seu amor por nós com coisas materiais, com coisas da terra, com coisas do mundo, mas Deus nos amou primeiro ao enviar Jesus para morrer por nós. Você sabe que você é amado pelo Pai? Sim ou não? Quantos amados pelo Pai nós temos aqui? Declare bem alto: eu sou amado. Só pode ter certeza do amor de Deus quem sabe que o amor de Deus ele é provado através de Jesus. Jesus morreu, ele foi entregue pela minha vida, pela sua vida. Por isso nós somos amados por Deus. Meus amados, eu e você não somos amados por Deus porque fazemos tudo certinho, porque nunca fracassamos na nossa vida. Eu e você não somos amados por Deus porque seguimos uma lista de regrinhas. Não, 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 1000 vezes não. Eu e você somos amados pelo Pai Celestial porque Jesus morreu por nós. Porque o amor de Deus é demonstrado pelo ser humano quando ele entregou o seu único filho para morrer enquanto ainda éramos pecadores. E foi por causa deste amor, foi por causa desta misericórdia, que hoje eu e você temos acesso a Cristo Jesus. Efésios 2, capítulo 4, versículo 5 diz: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, como se não bastasse o amor, ele diz, por meio do grande amor com que nos amou. O amor de Deus por nós foi com grande amor. Ele nos amou com grande amor. E como que esse grande amor foi demonstrado? Enviando Jesus para morrer. Enviando Jesus para pagar pelo seu pecado, pelo meu pecado, para pagar a nossa dívida. Meus amados, eu e você não temos mais culpa. Eu e você somos livres. Será que você pode dizer: eu sou livre? Ah, você não disse como quem está livre. Diga comigo: eu sou livre. Meus amados, imagina, eu e você somos livres da enfermidade. Eu e você somos livres da imoralidade sexual. Eu e você somos livres da mentira. Eu e você somos livres da inveja. Somos livres do ciúme. Somos livres da falta de perdão. Somos livres, livres, livres. Nada nos prende. Aquele que é livre, ele é livre. Aquele que é preso, ele é acanhado, ele tem medo, ele tem insegurança, ele não consegue dormir, ele é preocupado, ele é ansioso, ele está pensando como que ele vai pagar as contas na segunda-feira. Mas aquele que é livre, que sabe que é amado por Deus, nada o prende, nada o prende. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Como que Ele nos deu vida? Ele nos deu vida através do amor com que nos amou, o grande amor com que nos amou. Agora, que vida é essa? Olha só, o grande amor com que nos amou, deu-nos vida com, perceba, a vida que Ele nos deu, não é qualquer vida, não é qualquer vida. A vida que Ele nos deu não é a vida material, não é a vida terrena, baseada nos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão, não é. A vida que Ele nos deu é a vida com, isso significa que eu e você precisamos entender qual é a vida de Cristo. Qual é a vida de Cristo? Porque quando nós entendemos qual é a vida de Cristo, nós passamos a entender qual é a nossa vida.
Se eu entendo qual é a vida de Cristo, aí sim eu posso viver a minha vida, porque agora a minha vida é a vida de Cristo. Se eu, como cristão, não entendo qual é a vida de Cristo, eu não vou entender qual é a minha vida. E por isso nós vemos cristãos tristes, andando cabisbaixos, encurvados, cristãos que por fora têm um sorriso, têm um porte, mas por dentro estão mortos, estão preocupados, ansiosos, estão sem rumo na vida, estão perambulando por aí como barata tonta, sem caminho, sem direção. Meus amados, eu e você temos um caminho, eu e você traçamos um caminho, eu e você temos um passo a seguir, eu e você temos uma direção a seguir. Só segue esta direção quem conhece a vida de Cristo, quem sabe que com o seu grande amor, que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Gabriel, então qual é a vida de Cristo? Vamos lá, qual é a vida de Cristo? Repita assim comigo: a vida de Cristo é a ressurreição. Então Jesus, ele veio, morreu e ressuscitou, e agora ele vivo está. Então, se Deus nos deu vida com Cristo, significa que a vida de ressurreição, a vida de ascensão, a vida de glória, a vida de estar entronizado nas regiões celestiais, esta é a vida de Cristo. Portanto, esta é a nossa vida. Meus amados, a sua condição não define a sua posição. A nossa posição é estar com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Talvez a nossa condição seja terrena, mas a nossa posição é celestial. E a nossa posição celestial é o que traz a definição do nosso estado de espírito. Eu e você caminhamos com a cabeça erguida, caminhamos certos da direção que seguimos, porque a nossa vida é a vida de Cristo Jesus. Eu e você já não vivemos mais para a carne, eu e você já não vivemos mais para o pecado, eu e você já não vivemos segundo o sistema desse mundo. A nossa vida, ela não é determinada pelas circunstâncias, a nossa vida não é determinada por aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, por aquilo que as pessoas fazem a nosso respeito. Nós não somos vítimas. Meus amados, eu e você não somos vítimas. Eu e você não vivemos de acordo com aquilo que está na era presente, mas eu e você vivemos a vida de Cristo Jesus. Eu e você ganhamos vida junto com Cristo Jesus, e essa vida que agora nós vivemos, ela é uma vida de ressurreição. Diga comigo: ressurreição. A ressurreição significa que a morte já não tem mais poder sobre nós. O que é maior que a vida? A morte. Quem só vive, a morte é maior. Agora, o que é maior do que a morte? A ressurreição. Aquele que ressuscitou, a morte não pode mais. Meus amados, a morte não pode mais nos separar. Quando eu e você nos batizamos nas águas, o que é você se batizar nas águas? É você morrer para a sua velha natureza e você ressurgir, ressuscitar para uma nova identidade em Cristo. Então a ressurreição é assumir a identidade de Cristo, hoje. Será que você pode fazer assim comigo? Eu assumo a identidade da ressurreição. Então, quando Jesus ele começou a caminhar com esses homens no caminho de Emaús, por que os olhos deles estavam fechados? Alguém sabe me dizer? Por que esses homens tiveram os seus olhos impedidos de enxergar Jesus? Sabe por quê? Porque eles acreditavam que ele era um varão profeta, eles acreditavam que ele seria o Messias. Ou seja, eles não tinham certeza. E a fé é olha só o que diz aqui no versículo. Vamos ler novamente. 21 de Lucas 24. E nós
acreditávamos. Quem acreditava já não acredita mais. Eu acreditava que Deus era real, só que depois que o meu ente querido morreu, eu já estou duvidando de Deus. Deus não existe mesmo. Não, eu acreditava em Deus, só que depois que eu fui injustiçado, Deus não é verdade. Eu acreditava em Deus, mas e as crianças lá da África, que morrem de fome, né? Todo mundo usa esse exemplo. O que é isso? Isso é uma pessoa que nunca creu. Você acredita em Deus, mas você não crê em Deus. Tem uma diferença nisso. Acreditar e crer. Porque crer é pela fé. Diga comigo, fé. Fé. Crer é pela fé. E fé você não entende, fé ninguém explica, fé você crê. Eu creio que Jesus é o Messias, ponto. Se eu creio que Ele é o Messias, eu acredito. E eles acreditávamos que Ele fosse quem haveria de trazer total redenção, ou seja, não trouxe. A gente acreditava que Ele era Deus, mas não é. Então olha só que forte, o que esses discípulos estavam deixando sair do seu coração. Por isso que os seus olhos estavam fechados, por isso que os olhos não conseguiam enxergar Jesus. E Jesus ele começa a caminhar com esses discípulos, e ele começa a trazer as escrituras, e ainda assim com as escrituras, esses homens eles não conseguem ver Jesus. Sabe por quê, meu amado? Sabe por quê, meu amado? Porque somente quando o corpo de Cristo é partido, somente quando o pão é partido, esses homens passam a enxergar. Sabe por que eles não conseguiam enxergar Jesus? Porque aqueles discípulos ainda não eram crentes. Só entende a palavra de Deus quem é crente, quem é cristão. E quem é cristão? Não é quem serve uma religião, não é quem frequenta a igreja. Cristão é aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Se eu creio em Jesus, eu consigo enxergar Jesus. Se eu não creio em Jesus, eu posso ouvir a palavra, mas os meus olhos estão vendados. Por isso, meu amado, eu vou fazer uma declaração que talvez você não entenda, e está tudo bem. Transformação de mente só tem para cristão, não tem para ímpio. Transformação de mente só acontece para cristão, porque para a mente ser transformada, você precisa enxergar a palavra. O ímpio precisa primeiro crer, tem que crer. Gabriel, mas como assim? Discípulos de Jesus andaram com Jesus, ouviram as palavras, viram os milagres, e eles não criam em Jesus? Exatamente. Isso nos prova o quê? Muitos são religiosos. Muitos são religiosos. Mas servir a uma religião é servir a algo morto. Eu e você não servimos a religião, não servimos a homens, não servimos a uma filosofia, não servimos a uma lista de regras. Eu e você servimos ao Deus vivo, servimos a Jesus, porque cremos em Cristo Jesus, servimos a sua palavra. É totalmente diferente. E esses homens eles não conseguiam enxergar, porque ainda não estavam unidos a Cristo. Diga assim comigo: estar unido a Cristo é o que me possibilita enxergar. Então Jesus ele decide fazer o quê? Jesus ele decide quebrar o pão. Faça assim comigo: Jesus quebrou o pão. Jesus partiu o pão. E nós sabemos que o pão representa o quê?
Nós sabemos que o pão representa o quê? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Meus amados, no corpo de Cristo tem revelação de Jesus. No corpo de Cristo nós podemos enxergar a Jesus. No partir do pão, eu e você podemos vê-lo. Eu e você podemos olhar para Ele. Podemos contemplar a face dEle. É no corpo de Cristo, é no partir do pão. É no partir do pão que os nossos olhos são abertos. É no partir do pão que as escamas dos nossos olhos caem. Quando Saulo fica cego, ele precisa partir o pão. Ele precisa encontrar Ananias, ele precisa encontrar a graça. Ele precisa dizer: eu me submeto. Ele precisa se submeter ao quebrar do pão, que só existe na unidade do corpo de Cristo. Quando nós partimos o pão, quando nós participamos, quando nós damos graças, aqui diz no versículo 30, que quando Jesus ele estava reclinado ao redor da mesa, Jesus ele tomando o pão, deu graças e partiu. Ele deu graças e partiu. Meus amados, quando nós reconhecemos que é somente pela graça do nosso Deus, quando por meio dessa graça nós partimos o pão, os nossos olhos são abertos. Os nossos olhos são abertos. Sabe, existem algumas coisas que talvez você não esteja conseguindo ter visão. Vamos partir o pão? Vamos partir o pão? É através do corpo de Jesus. É somente através do corpo de Jesus. Quando o corpo de Jesus é partido, a face de Cristo é revelada. Diga assim comigo: quando o corpo de Cristo é partido, a face de Cristo é revelada. E o que é a face de Cristo? A face de Cristo é a imagem do próprio Deus. A face de Cristo é o conhecimento de quem o nosso Pai é. A face de Cristo é a contemplação da glória do nosso Pai Celestial. Todas as vezes que o pão é partido, o corpo de Cristo é partido, nós podemos contemplar a glória do nosso Pai Celestial. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: existe uma revelação em Cristo. Portanto, foi Deus quem ordenou: das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder a tudo excede. Este poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós mesmos. Meus amados, Deus ele escolhe entregar o seu Filho. Deus ele escolhe entregar Jesus para morrer por nós, para que eu e você agora pudéssemos ser iluminados. Faça assim comigo: das trevas para a luz. Faça de novo: das trevas para a luz. Você e eu precisamos entender que Deus ele fez isso conosco. Ele nos pegou desse lugar, Ele nos tirou desse lugar. Você não está mais nas trevas. Você não tem mais parte com a tristeza. Você não tem mais parte com a depressão. Você não tem mais parte com a enfermidade. Você não tem mais parte. Ele te tirou deste lugar. Ele te transportou para o reino da luz. Eu e você não somos mais órfãos. Eu e você não estamos mais sozinhos. Meus amados, o Espírito Santo ele está chamando a nossa atenção. O Espírito Santo ele está iluminando. Ele está iluminando para que eu e você possamos conhecer a face de Cristo. Para que eu e você possamos contemplar a face de Cristo. Para que eu e você possamos olhar para Ele e nos deliciar, nos alimentar, nos encher da realidade de Deus. Chega de culpa, chega de condenação, chega de achar que você não pode,
Chega de achar que a resposta está nas pessoas. Chega de ficar procurando meios de concluir este caminho que Deus te chamou para fazer. E comece a contemplar a face de Cristo. Aquele que está em trevas, ele não consegue sair da sua fossa. As trevas falam sobre o nosso umbigo, falam sobre o nosso egoísmo, sobre as nossas necessidades, sobre aquilo que eu preciso. Não, eu estou nesse casamento porque eu preciso ser feliz, porque eu quero ser feliz. Eu estou nesse trabalho porque é o meu dinheiro. Eu estou comprando esse bem para me satisfazer. Sabe, esse egoísmo, essa visão, é trevas pura. É trevas, trevas, trevas. Não te leva a lugar algum. Isso só machuca as pessoas à sua volta. Agora, quando nós começamos a permitir esse quebrar do pão, esse partir do pão, nós começamos a entender que não é sobre nós, mas é sobre servir ao nosso próximo. Nós entendemos que não é sobre a nossa necessidade, mas é sobre o reino de Deus. Não é sobre os meus interesses, mas é sobre o Senhor sendo conhecido na terra. E essa luz, ela vai brilhando, ela vai brilhando, ela vai brilhando, ela vai brilhando. E nós começamos a enxergar a face de Cristo. Nós começamos a ver a face de Cristo, a contemplar a glória de Deus. E a gente se depara com a segunda realidade, aqui no versículo 7. Nós nos deparamos que este poder, que a tudo excede, foi colocado num vaso de barro. A inadequabilidade do vaso para o tesouro que ele contém. Escrevi essa frase hoje de manhã. A inadequabilidade do vaso para o tesouro que ele contém. Você imagina um pote cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, de rubis, esmeraldas, diamantes, trilhões de dólares, depositados dentro de um vaso de barro. Aonde você colocaria todo esse tesouro? Em um vaso de barro, debaixo do colchão, debaixo da tua cama, na tua casa? Colocaria? Ninguém aqui colocaria. Você colocaria em bens, compraria terrenos, apartamentos, você investiria, né, em várias ações diferentes para não ter perigo, certo? Você vai diversificar os seus investimentos, para os seus recursos. Você colocaria em vários bancos, guardaria em várias poupanças diferentes, mas o seu dinheiro estaria muito bem trancafiado para que ninguém pudesse te roubar. É ou não é? O que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios é que o Deus soberano, Criador do universo, maior do que qualquer coisa aqui nessa terra, Ele escolheu entregar o maior dos tesouros e colocar dentro de nós,
dentro de você, dentro de mim. Alguém vulnerável, alguém que é suscetível a dúvidas, a questionamentos, alguém que é suscetível a negociar esse tesouro por qualquer outra coisa. Mesmo assim, o Pai depositou toda essa herança dentro de você. Será que eu e você éramos os melhores cofres desse mundo para carregar esse tesouro? Eu acho que não. Mas o Pai não está se importando com isso. Porque Ele sabe que por meio de Cristo, por meio da vida de Cristo, esse tesouro agora está em um corpo muito bem fechado, muito bem unido, que nunca irá se desfazer. E o nome desse corpo é Cristo Jesus, a igreja. Ele depositou esse tesouro em nós, em nós. E Paulo está dizendo aqui: temos porém esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse, Gabriel? Diga assim comigo: o pleno conhecimento de Deus na face de Cristo. Repita comigo: o tesouro é o pleno conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o maior tesouro que eu e você temos. Conhecer o nosso Pai Celestial, conhecer a glória do nosso Pai Celestial, conhecer o seu amor, conhecer a sua misericórdia, conhecer o seu perdão. O conhecimento que temos de Deus na face de Cristo é o maior poder sobre a terra. Não existe maior poder para o ser humano do que ter o grande amor com que nos amou ser revelado na face de Cristo. Este é o poder supremo de todas as coisas. A influência de Deus na nossa vida, dessa verdade, dessa palavra, é o que pode nos levar a caminhar em revelação, a caminhar em certeza, a caminhar em clareza. Meus amados, hoje o Espírito Santo ele está abrindo os nossos olhos. Ele está abrindo os seus olhos para o pleno conhecimento de Deus na face de Cristo. O conhecimento de Deus, Ele abre, Ele te traz clareza de visão. E esse poder, que a tudo excede, ele foi colocado dentro de nós. Maior do que a enfermidade, maior do que as dificuldades, maior do que os espíritos malignos, maior do que qualquer trabalho, do que qualquer magia, maior do que qualquer coisa que alguém possa fazer contra você. É este poder que agora habita dentro de nós. É o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição. Amém? Pai Celestial, nós te damos graças por Jesus. Nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós fomos unidos a Deus. Obrigado, Pai, porque por meio do corpo de Cristo, do partir do pão, nós temos os nossos olhos abertos, assim como os discípulos que enxergaram a Jesus no partir do pão, assim também nós podemos ter os nossos olhos completamente abertos para enxergar a face de Cristo. Pai Celestial, nós queremos ver, nós queremos enxergar da plenitude da sua glória.
Pai celestial, que os nossos olhos eles sejam abertos para enxergar com clareza, com destreza, com zelo o caminho que o Senhor tem proposto para nós. Pai celestial, nós te agradecemos, porque este poder habita dentro de nós. Deus, quão frágeis nós somos, quão insuficiente é a vida humana, é o corpo mortal. Mesmo assim o Senhor decidiu depositar em nós o poder que a tudo excede. Pai celestial, o teu poder a tudo excede, excede a tristeza, excede as dificuldades, excede as preocupações. O teu poder excede a doença, a enfermidade, o teu poder excede a tudo nessa terra. Pai celestial, obrigado, porque o teu poder ele reside dentro de nós. O poder de Cristo está em nós. Pai, muito obrigado, Pai, porque é por meio de Cristo Jesus, é por meio do teu corpo, é por meio do teu sangue, que nós podemos ter este acesso, que nós podemos compartilhar desta realidade. Obrigado, Pai celestial, obrigado, Pai celestial. Nós vamos compartilhar do pão, agora vamos partir o pão, os irmãos vão distribuir a ceia, e nós vamos compartilhar da santa ceia do Senhor Jesus Cristo.